Queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e no versículo 18. Aleluia. Santo é o nosso Deus, amém, irmãos? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim, 1 Tessalonicenses 5 e o versículo 18: Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Glória a Deus. Amém, irmãos? Podem tomar seus assentos. Deus, o Espírito Santo de Deus colocou uma palavra no meu coração, uma chave, O Espírito Santo falou grandemente no meu coração sobre gratidão. Aleluia. Hoje o que mais a gente escuta muito essa palavra, postagens em redes sociais, gratidão, xícaras, inúmeros lugares, versículos, enfim, mensagens, sobre gratidão. E o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração essa palavra, uma pequena palavra, gratidão, mas que significa muito para nós, significa muito, ou melhor dizendo, deve significar muito, para o cristão. Não porque nós não por obrigação, mas por livre e espontânea vontade, por amor, por ser grato a Deus, porque Deus ele nos proporcionou esta noite, esse momento. Hoje glorifica a Deus, 3 ar-condicionados ligados ali, estava um calorão, um ventiladorzinho. Sou grato a Deus pelos ar-condicionados. Deus ele fala, irmãos, nos pequenos detalhes. Eu estava ali dentro, eu estava meditando, sobre isso também, Às vezes é os pequenos detalhes, a gente deixa passar desapercebido, O quão Deus é bondoso conosco, o quão Ele tem sido maravilhoso para com nós. E muitas vezes a gente é ingrato, irmãos. A ingratidão, ao contrário, a ingratidão é algo que, além de ser feio, irmãos, ser uma atitude reprovável, diante de Deus também, irmãos, principalmente diante de Deus, porque se hoje nós estamos aqui, embora talvez com alguma dor física, os irmãos ali estão um pouco gripados, mas estão aqui, Deus nos proporcionou de estar aqui. Talvez tenha uma enfermidade, mas Deus nos proporcionou de estar aqui. Devemos ser gratos por isso. Glória a Deus. Porque muitas pessoas não estão aqui, não porque não querem estar aqui, mas porque não podem, Muitos enfermos em leitos de hospitais, tomando ceia em cima de uma cama, não podem estar aqui, para glorificar e louvar o Senhor. Então a gente deve ser grato, irmãos, por todas essas pequenas coisas, e dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Eu digo em todas as circunstâncias, irmão, mesmo que ela seja difícil, a gente tem que dar graças a Deus, tem que ser grato, tem que glorificar o Senhor, não por uma obrigação, mas por gratidão mesmo, porque é Deus quem nos dá o fôlego de vida, de todos os dias pela manhã a gente levantar. E eu já falei isso aqui outras vezes, que outrora, muitas vezes, eu já levantava da cama, já quando eu botava o pé no chão, já reclamava de alguma coisa, ou do calor que estava, ou me lembrava daquilo que eu ia ter que enfrentar durante o dia, no trabalho, e o inimigo já colocava aquela murmuração no meu coração, e ali eu
o Senhor começou a trabalhar na minha vida. E a primeira coisa que eu faço quando eu levanto dentro do meu pensamento, eu agradeço a Deus. Obrigado. Obrigado que mais um dia eu levantei com saúde, minha família com saúde, né? Muitas vezes vou para o trabalho, vou levar as crianças dirigindo e vou intercedendo para aqueles que não têm esse privilégio, né, irmãos? De poder levantar da sua cama, pegar o seu carro, levar o filho no colégio, porque está enfermo, porque está no hospital, ir para o seu trabalho. Irmãos, muitas vezes a gente reclama demais das coisas, reclama do trabalho, reclama do chefe, mas irmãos, tem gente que daria tudo para ter uma vida normal de volta, pessoas que muitas vezes tiveram a sua rotina interrompida por uma enfermidade, por algum mal, ou enfermidade de algum familiar. Eles dariam tudo, irmãos, seus bens, qualquer coisa, eu creio que para que a sua vida viesse voltar à sua rotina normal, né? Então a gente, irmãos, é algo assim que somente a gente pedir para o Espírito Santo de Deus nos revelar o quão nós somos abençoados de simplesmente levantar de manhã, calçar os nossos sapatos, nossa roupa, o que você tem, porque Deus te abençoou com o trabalho, com tudo aquilo que tu precisa. Levantar da tua cama sabendo que você vai ter um café da manhã, um almoço, um café da tarde, uma janta. Isso já é motivo, irmãos, para a gente se alegrar. E se não tivesse, também era motivo, irmãos, porque a presença do Senhor, ela nos basta. Talvez vai dizer assim, irmão, tu não sabe o que eu estou passando, não tem. Eu creio que aqui todos têm, né, graças a Deus, mas se tivesse alguém no nosso meio que não tivesse, devemos ser gratos igual, irmãos. Nesses países, muitas vezes, eles fazem uma refeição a cada, 3 dias. Se fizerem uma refeição por dia, e muitas vezes estão lá glorificando o Senhor, agradecendo. Gratidão, né, irmãos? Salmos 92, no versículo 1, diz assim, eu não preciso, a não ser que quiser acompanhar, né? Mas fica à vontade. Salmos 92, 1 diz assim, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Bom é render graças ao Senhor. O salmista diz que render graças ao Senhor é bom, é um privilégio para nós, né? Os anjos adoram lá no céu e a gente tem o privilégio de adorar aqui na terra, engrandecer o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. É um privilégio para nós, irmãos, sermos gratos por isso. Às vezes a gente acha que a gente só deve ser grato quando Deus ele atende um pedido nosso. Não, porque se Deus me der isso que eu estou pedindo, eu vou ser muito grato a Deus. Pro resto da minha vida eu vou ser grato a Deus. Irmãos, como eu falei, o simples fato de a gente respirar esse ar, me veio à mente agora, né, o rapaz lá da barbearia lá, que é um amigo meu de infância, assim, né? E nós conversando sobre, entramos no assunto do pai dele, né? O pai dele morreu muito novo, 52 anos, se não me engano, tinha problema nos pulmões, e no final ele disse que ele tinha um cilindro em casa, e o médico disse para ele, quanto menos, melhor para o pulmão dele, né? E ele contando que por último, assim, ele queria cada vez mais, que abrisse mais, que desse mais ar, que ele precisava de mais ar, e já estava, sei lá, no limite lá, e ele queria mais. Uma pessoa nova, né, irmãos? Ele ansiava pelo aquele oxigênio, sabe? E a gente, graças a Deus, aqui todos estão respirando com, né, a força do seu próprio pulmão, né? Não precisamos de nenhum aparelho para estarmos aqui respirando, irmãos. Algo simples, algo invisível, né?
algo invisível. A gente só percebe que alguém está respirando assim quando a pessoa está meio ofegante, né? Que a gente percebe a respiração, mas caso contrário, irmãos, é algo quase imperceptível, né? É algo quase imperceptível. Muitas vezes passa desapercebido por nós, que nós devemos render graças a Deus pelo simples fato de nós estarmos respirando. De nós não precisarmos estar pendurados numa máquina. Olha o quão Deus é bondoso conosco, né, irmãos? Eu sinceramente, irmãos, cada vez que eu tenho algum problema na minha vida, assim, em alguma das áreas da minha vida, principalmente sim, trabalho, coisas assim que são em partes, né, resolvíveis, né? A gente dá um jeito sempre, né? A gente resolve, a gente tenta buscar uma solução. Sempre quando eu tenho algum problema desse tipo, irmãos, eu tento focar no quão Deus é bom para mim, quantas coisas Deus tem me dado, melhores que aquilo que eu estou, né? Melhor que aquilo que eu estou atribulado. Que aquilo ali é algo pequeno diante da saúde das minhas filhas, da saúde da minha esposa, da minha saúde, da saúde dos meus irmãos, da tranquilidade de deitar no travesseiro e dormir. Eu tento fazer aquele problema menor do que tudo que Deus tem me dado. Eu busco olhar para as coisas boas. Claro, é difícil, mano, a gente se atribula, né? Não estou dizendo que, né, ninguém é super-homem, né? Mas isso é um exercício que eu faço comigo mesmo, irmãos. Eu tento mostrar para mim mesmo como Deus tem sido bom, quantas coisas boas eu tenho ao meu redor, que aquilo ali é coisa pequena, vai ser resolvido, que uma doença é muito grave, que uma doença na família é muito mais grave, e que aquilo ali é um pequeno problema. Isso é uma forma da gente agradecer, irmãos, e reconhecer as coisas que Deus tem feito por nós. Transformar o nosso problema em, né, diminuir o tamanho dele. Por mais grande que ele seja, tentar diminuir diante da presença de Deus, das coisas que Deus tem nos abençoado, e mostrar, esse problema é pequeno. Esse problema que está acontecendo é pequeno, porque eu tenho saúde, isso é o mais importante. Eu tenho Jesus Cristo, que é o mais importante. Minha família, a paz que vem de Jesus, isso é o mais importante, né? Isso já é um motivo para mim me alegrar e diminuir aquele meu problema, transformar aquele problema, fazer ele ficar menor. É um exercício, né, irmãos, que nós temos que fazer todo dia. Ser grato a Deus. Mas hoje deu. Irmão, tu não sabe o que aconteceu hoje. Hoje deu tal coisa errada. Tem dia que tudo dá errado. Tem dia que tudo dá errado. É incrível, né? É literalmente tudo, né? Mas a gente tem que colocar na nossa cabeça, irmãos, que melhor somos aquilo que o Senhor derramou sobre a nossa vida. Aleluia! O simples fato de tu ter passado de pé, lutando o dia inteiro, já é uma vitória. Já é um motivo para te agradecer a Deus. Muitos não têm força mais nem para lutar, irmãos. Estão tirando a sua própria vida, né? Tirando a sua própria vida. Muitas vezes a gente vê notícias de pais, mães que, além de tirar a sua própria vida antes de acontecer isso, antes de tomar essa decisão, vão lá, matam esposa, esposo, filhos, né? O diabo mina a cabeça deles dizendo que se terminar tudo ali, né, vai acabar. Tira a vida da família e depois tira a sua própria vida. Muitas vezes a gente vê isso. Então, irmãos, a gente tem que ser grato, porque o nosso Deus, Ele nos conserva a nossa mente, né? Lá em Isaías diz que Deus, Ele conserva em paz a mente cuja está firme no Senhor. A mente que está firme no Senhor, Deus, Ele conserva em paz, irmãos. Deus, Ele nos dá a paz. Por isso que a gente tem que ser grato, vamos pensar, sempre quando tiver um problema, assim, eu também, como eu falei,
Isso serve para mim, para todos nós. Se tiver um problema, irmãos, foca naquilo que você tem recebido de Deus. Põe na frente do teu problema a tua gratidão a Deus. Senhor, obrigado porque eu tenho saúde. Esse problema eu vou resolver. Talvez vai ser difícil, irmãos, vai precisar de ajuda de alguém, mas Deus vai te dar capacidade para resolver. Não desanima, não entrega o obstáculo, como diz o gaúcho. Não desanima, porque mais é o que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Muito mais. O simples fato, irmão, de nós estar aqui essa noite é uma grande vitória. Uma vitória de cada um, particular de cada um. Porque foi o Espírito Santo que trouxe aqui, mas você decidiu estar na presença de Deus. Você disse, não, eu vou tomar um banho, vou botar uma roupa, eu estou doente, eu estou resfriado, eu estou com uma dor aqui, com uma dor ali, mas eu vou tomar um banho, vou botar uma roupa, eu vou agradecer a Deus. Eu vou à igreja agradecer ao Senhor. Porque é daqui, irmãos, que vem a nossa, né? É aqui que a gente carrega as nossas baterias. Em casa a gente ora, lê, estuda a palavra, se alimenta, mas aqui a gente carrega as baterias, né? Aquela carga rápida, né, irmão? Aquela injeção de adrenalina para dar um susto no peão, né? E aqui, irmãos, é na presença de Deus, é na casa do Senhor. É aqui que Ele derrama a bênção, é aqui que Ele ordena. Muitas vezes você está com problema, fica em casa porque está atribulado com aquele problema. E Deus estava te esperando aqui para derramar a tua vitória. Aleluia! Sabe, irmãos, talvez era o dia da tua vitória e tu resolveu ser ingrato. Me perdoa a palavra, né? Não quero ofender ninguém, mas muitas vezes a gente decide ser ingrato. Mas eu vou na igreja e tudo dá errado. O irmão Oro falava esses dias, né, irmão, sobre isso. Nossa, mas parece que eu fui para a igreja e agora está tudo dando errado. Seja grato, irmãos. Pelo simples fato de ter conhecido Jesus e o Espírito Santo ter feito a grande obra de ter te convencido do pecado. Né? Seja grato a Deus. Colossenses 3,15 diz assim: e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vosso coração, e sede agradecidos. Olha só que versículo maravilhoso, né, irmãos? E a paz de Deus, para a qual fostes chamados. Você foi chamado para a paz de Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Não a paz do mundo, né? Onde tu não se incomoda com nada, não tem problema. Essa paz, ela é passageira, né, irmãos? Ela pode... Mas a paz que Jesus traz para nós, irmãos, ela vem de Deus, ela vem dos céus, né? Para a qual a gente foi chamado. Domine em vosso coração e sejam agradecidos. Sabe, irmãos, quando nós temos a paz de Cristo, e quando a paz de Cristo ela domina a nossa vida e o nosso coração, a gente é agradecido. Automaticamente você vai ser grato a Deus. Pelo simples fato de sentir aquilo que eu creio que todos daqui já sentiram, né? O Espírito Santo queimando dentro das nossas vidas, isso é mais que maravilhoso, né, irmãos? Esse simples fato de nós temos a paz do Espírito Santo e a comunhão com o Espírito Santo, a gente é automático. E a gente ser agradecido a Deus. Sabe, irmão, sempre quando eu estou aqui orando e a gente sente a presença de Deus e a gente vê que os irmãos estão também sentindo a presença de Deus, estão cheios de Deus, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus pela manifestação, pela demonstração de cuidado que Ele tem conosco, pela fidelidade dEle com as nossas vidas, pela Sua palavra. E eu começo a agradecer, irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu é um Deus que ainda se manifesta na nossa vida.
obrigado porque Tu é um Deus que ainda liberta as vidas, que ainda cura as vidas. Sabe, irmãos, às vezes eu intercedo pelos irmãos que têm os dons, e eu agradeço por cada irmão que tem um dom. Eu posso não ter este dom, mas eu agradeço a Deus pelo dom que Deus dá para cada um. Porque a gente entende, irmãos, como falou o versículo ali, ó. E a paz de Deus, para a qual fosse chamados em um só corpo. Aleluia! Né? A própria palavra do Senhor, né, ela nos ensina e ela nos dá a entender que, imagina se todos fossem mão, ou se todos fossem pé, que seria do corpo, né, irmãos? Mas cada um tem o seu lugar, e eu sou grato a Deus, irmãos, por cada um, cada dom, né? Temos aqui dons de profecia, de cura, de libertação, os irmãos, né? Eu sou grato a Deus por isso, porque a nossa igreja é uma igreja onde a gente vê, não estou falando dos outros ministérios, né, irmão? Longe de mim, a gente sabe que tem muitas mulheres, homens de Deus, ministérios aí por aí, né, que pregam a palavra do Senhor, são usados por Deus, muitos, mas eu glorifico a Deus porque aqui dentro a gente vê de todos os dons, né, irmãos? O amor, a profecia, o dom de cura, né? Principalmente o dom do amor, né, irmãos? Aleluia! A gente sempre foi uma igreja muito vista por isso, né? Glória a Deus! Porque a gente aprendeu isso. Nós aprendemos dos nossos pastores, dentro da palavra do Senhor, este amor. E por isso eu sou grato, irmão. Sou grato por cada um de vocês, por tudo que Deus tem feito nessa igreja, nesse Aleluia. ministério, né? Cada um. Eu vejo meus irmãos empolgados, né? Lendo a palavra, fazendo a leitura, jejuando. E isso é muito legal, né, irmãos? Isso é muito legal, né? E eu fico grato por isso, porque isso é obra do Espírito Santo de Deus, não é a obra do pastor Marcelo, não é a obra do pastor Sirlei, do pastor Daiane, do irmão Lauro, não, é obra do Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas ferramentas nas mãos do Senhor. Ferramentas que Ele usa, como eu disse, conforme o dom de cada um, talento. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque Deus tem derramado, né, sobre nós. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, diz assim: graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Graças a Deus, irmãos, porque é o Senhor que nos dá a vitória. Glória a Deus! Gratidão a Deus. Primeira coisa, irmãos, quer ser abençoado, seja grato a Deus. Não interessa o que tu está passando. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo assim, eu fico imaginando Deus olhando para mim naquela dificuldade, naquela luta ali, muitas vezes momentânea, né, durante o dia, para ver como a gente vai se comportar, né? Como a gente vai se comportar, né? Muitas vezes a gente é reprovado, eu acredito, porque a gente deixa de ser agradecido a Deus, deixa de glorificar a Deus, ao invés disso perde, né? Perde muitas vezes a comunhão com o Espírito Santo, porque deixa de fazer a vontade do Senhor em algumas coisas, né? Entristece o Espírito Santo de Deus, esquece que nós devemos ser gratos em todas as circunstâncias. Olha só a vida de Jó, né, irmãos? Não precisa nem ler, né? Todo mundo conhece aqui, já escutou louvor e palavra e já leu, a vida de Jó é literalmente um livro aberto, né? Todos conhecem. Em momento nenhum a gente vê ele reclamar, né, irmãos? Olha o que Jó passou. E ele tinha muito mais que nós. E perdeu muito mais que nós. E não reclamou em nenhum momento. Porque ele reconheceu que dele não era nada, era do Senhor. Foi o Senhor que derramou sobre a vida dele. Foi o Senhor que derramou sobre a vida dele. Às vezes a gente se pega olhando para trás, né? Esses dias nós estávamos conversando, né? Olhando para trás no sentido figurado, né, irmãos?
olhando o que Deus fez na nossa vida, né? Nossa, a gente dividia a fralda, né? Para a Júlia passar. Era frango já estava quase cacarejando, né? O Sr. Marcelo gosta de frango até hoje. Sabe, mas nós não reclamávamos, éramos mais assíduos ainda, né? Na obra do Senhor. E era desafio jovem, naquilo não tinha parada, né? O pastor assim dizia assim, mano, 7h30 eu estou na tua casa, 7h20 eu estava pronto, porque eu sabia que ia sempre chegar antes. Eu disse, Maria, não, vamos ficar já lá na frente 7h20, que é 7h20 que ele chega. Ele fala 7h30, mas é 7h20 que ele chega. Nós éramos gratos, irmãos, nós não ficávamos olhando para aquela situação. E Deus, Ele sempre nos abençoava. Quando eu tinha necessidade de alguma coisa, Deus, Ele provia. Não era, né? Não era, graças a Deus, hoje vejo na vida de todos os irmãos, né? Que todos estão melhores, assim, né? Estruturados, graças a Deus, Deus tem abençoado todos os irmãos. Mas não era fácil. Eu me lembro uma vez que tinha R$10, não sabia se botava de gasolina na moto para ir trabalhar ou no carro para ir na igreja. Mas glória a Deus, irmãos, eu tinha carro e uma moto. Então, esses pequenos detalhes, né, irmãos, que a gente às vezes acaba esquecendo, né? E nos dias de hoje, olha quanto Deus nos abençoou, olha quanto Deus te abençoou. Se eu ficar falando aqui da vida dos irmãos aqui, eu conheço, né, todos. Nossa, quanto Deus tem abençoado. Veja o irmão Otto testemunhando do que ele passou. Eu vejo na vida do pastor, de todos nós, irmãos, o que nós já passamos. Mas sempre glorificando, exaltando o Senhor. E é por isso que Ele derrama, irmãos, a bênção sobre as nossas vidas. Porque nós devemos ser gratos, irmãos. Sabe quando tu dá uma coisa pro teu filho e teu filho fica reclamando daquilo ali, você fica pensando assim, mas a gente brincava com coisas muito mais simples, né? Sabe, irmãos, a gente já experimentou coisas mais simples, né? Muitas vezes eles ali não passaram por ele passou, né? Eu sempre, às vezes eu digo para ele, né? Eu digo, olha, se tu tivesse passado o que a tua irmã passou, né? Ela nasceu em outra fase, né? Passou, não passou fome, não passou frio, mas passou por, né?